Agora vamos falar da tua experiência no grupo Skinhead aqui em São Paulo, foi? Sim, em São Paulo. Que ano que isso aconteceu? Bom, no meu caso específico, eu sempre gostei muito de sociologia, né? Sempre fui um cara... Eu acredito assim que... eu não sei exatamente o que eu sou, mas eu sempre fui um curioso desde de pouca idade, né? Isso se deu muito também até pela minha condição familiar, né? Pelo fato do meu pai ser estrangeiro, eu recebia uma cultura em casa por parte do meu pai que era diferente da cultura que eu tinha na escola, que eu tinha em outros lugares, até embora tenha suas semelhanças, a cultura espanhola e brasileira e tal. O teu pai era espanhol? Meu pai é espanhol e imigrante espanhol, e ele me contava essas coisas, eu recebia por lado dele essa cultura espanhola também, e ele me contava muitas histórias do meu avô, né, meu abuelo, que lutou na Guerra Civil Espanhola, do lado dos fascistas. Meu avô lutou do lado dos fascistas. Não que ele fosse um fascista, mas ele foi obrigado a servir ali no exército nacionalista do general Franco, né? General Francisco Franco lutou na Batalha de Saragoça, de Teruel e tudo mais. Foi ferido em combate e tal. E eu ficava encantado com essas histórias que meu pai contava, né? E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui para um colégio central, né? Eu estudava no centro de São Paulo. E aí eu conheci uns caras que eram punks, tinha uns caras que era careca e tal. Era um colégio assim que vinha gente de São Paulo inteiro, um colégio grande. A vida inteira eu estudei em colégio de bairro, né? Mas quando eu fui para um colégio central, assim, que tinha gente de São Paulo inteiro, aí eu tive contato realmente com uma realidade que era não era tão provinciana como aquela que eu tinha, né? E os caras curtiam ideologia, alguns falavam de integralismo, assim, muita coisa de moleque, né? E eu falava, pô, legal, os caras falam a mesma língua que eu falo, né? Porque eu curtia as histórias do meu avô e tal. E eu comecei a conversar com eles lá, contando... meu avô lutou na guerra, legal, não sei o quê. A gente começou a gente descobriu que a gente tinha um assunto em comum, né? E eles eram garotos que nem eu. Eu tava no segundo ano do ensino médio, né? Eu tinha 16 anos. Só que a gente, depois da aula, eu não voltava pra casa. Eu saía de manhã, estudava de manhã, ia lá pro centro e ficava lá no centro e chegava em casa às 11 horas da noite. E minha mãe queria me matar, né? Meus pais queriam me matar. E eu ficava, o dia inteiro pra rua. E você já viu como é que é, molecada, o dia inteiro pra rua aprontando, acaba conhecendo e fazendo coisa que não presta, né? E eu, por ter colegas, tanto do universo punk, quanto do universo skinhead e careca, enfim, de todos esses grupos, a gente frequentava muito a galeria do rock, ia para aqueles lados lá, e a gente acabou conhecendo os verdadeiros skins mesmo, de verdade, né? E os caras tentavam seduzir a gente. Só que, de certa forma, os caras tinham um pouco de medo, né? Porque a gente era tudo menor. Então, eles sabiam que se eles chamassem a gente... Se a polícia chegasse lá, seria corrupção de menores, né? Mas esses verdadeiros skins que tu falou eram os jamaicanos? Não. Já eram os politizados mesmo. Já era o... Quando eu digo verdadeiro, nesse caso, os caras faziam parte dos grupos mesmo. Que a gente não fazia parte, a gente era molecada de colégio. Os caras faziam parte das organizações mesmo, políticas mesmo, né? Entendi. E aí e a gente conheceu na época, era o Front 88, né? Esse número 88 é por causa do HH, Heil Hitler, né? E os caras do Front 88, os carecas do subúrbio, que já estavam em decadência também. E nessa época eles promoveram uma união. Aí o Front 88 deixou de ser Front 88 e virou Front Skinhead. E se uniu com os carecas do subúrbio e os carecas do ABC. E eles formaram uma frente única de nacional-socialista, que são os neonazistas, e os nacionalistas, né? Que são os carecas, né? E aí você tinha uns caras com suástica andando junto com os caras filho de nordestino, negro, assim. Só que como todos eles eram anticomunistas, então todos eles estavam bem, né? Entendi. E você tinha, inclusive, caras que eram pardos e negros que se diziam nazistas e os caras aceitavam. É Brasil, né, cara? Sketch do Dave Chappelle, aquela. Aqui... Do supremacista branco negro, já viu essa? Sim, tinha, tá cheio. Pô, eu mesmo tenho... Meu pai é estrangeiro, europeu, mas minha mãe é brasileira. Minha avó, mãe da minha mãe, era parda, cara. Então, assim, é uma coisa assim, o Brasil tem disso, né, cara? A gente importa as ideias, os movimentos e, sabe? E aí, beleza. Aí a gente saía com tudo isso e tal. E eu acabei presenciando algumas coisas e tal. Só que eu nunca integrei aos grupos. Eu acompanhava esses grupos como, sei lá, como um amigo da casa, um amigo do grupo, mas nunca cheguei a participar de fato mesmo, né? Mas que tipo de coisa tu presenciou que tu falou?
Ah, cara, a gente presenciou briga. Eu me lembro uma vez que a gente estava no metrô e eu acabei criando um grupo meu que eram 3 caras, só eu e mais 2 caras, né? Eu e mais 2 colegas. E a gente também queria lá, moleque. Eu ia com soco inglês no bolso, andava com uma faca de cozinha na bota. Eu pegava essas facas de cozinha mesmo, sabe? De Tramontina aí. Eu ia de coturno pra escola, colocava a faca na bota. Aquelas coisas de moleque idiota, né? E aí eu me lembro uma vez que a gente tava no metrô, assim, eu e o Sander, né? Tá no livro isso aí também. E aí entrou uns punk lá, não sei o quê, e os caras estavam na mochila e tava com aquele A estilizado da anarquia, né? Uhum. E os caras entraram assim, viram que a gente tava com umas camisetas verdes, com bandeira do Brasil, e os caras tudo com um negócio de punk, assim, já começou aquele a olhar, assim. E esse amigo meu, esse colega meu da época, assim, chamava Alex, a gente chamava ele de Sander, né? Que inclusive hoje é comunista, né? Vou pra você ver como é as coisas. Ele chegou assim e falou: vamos dar uns enquadros naqueles caras lá, né? Eu falei: cara, deixa os caras. Não, vamos lá, beleza. A gente foi lá. Moleque, 16 anos, né? E os outros caras eram moleque também, né? A gente chegou assim: meu, na próxima estação vocês vão descer aí do metrô. Os caras: não, cara, eu tô aqui de boa. Não, vocês vão descer aí porque a gente não aceita vocês aqui nesse vagão, que esse vagão é nosso, tal. Aí chegou na próxima estação, chegou lá, abriu o metrô, os caras desceram. Aí na hora que fechou o metrô foi embora, a gente ficou mostrando o dedo do meio pros caras, dando risada, sabe? Eram essas coisas de moleque, assim, né? Nunca cheguei a cometer um crime, nunca cheguei a fazer, nem agredir, assim. Já fui agredido, né? Uma vez eu tava na galeria, sozinho, né? Olha que perigo, andando sozinho lá, eu já tinha uns 17, quase 18 na época. E tinha uma loja na galeria, né? Já teve uma loja muito famosa que era Punk Rock Discos, da época do Clemente e tal. Mas tinha uma loja que era a Hatred, que era a loja da Soninha, inclusive, né? Que ela tinha muitos artigos, assim, do universo skinhead e tal. Ela vendia as camisetas da Fred Perry. E era difícil de achar, né? Ela trazia essas coisas pra cá, pro Brasil, porque eram coisas, muita coisa importada, né? E algumas coisas que tinha lá era falsa também, de segunda mão. E de segunda mão também, que a gente conseguia comprar, porque eu não vinha essas coisas pro Brasil. Hoje já tem mais, mas naquela época, 2004, não tinha essas coisas, né? Aí eu tava lá, aí eu cheguei lá e falei: pô, quando vocês eles faziam tatuagem lá também. Quando vocês fazem tatuagem aí? Aí tinha um cara que tava desenhando uma bandeira do Brasil, assim, no outro, assim. Eu lembro que o cara tava tatuando a bandeira do Brasil, assim. Aí eu falei assim: vocês fazem tatuagem aí, quanto vocês cobram, né? O cara: você tem 18? Eu falei: tenho. Não tinha, né? Mentira, né? E eu tava com uma mochila, de novo, sempre essas coisas. Eu tava com uma mochila com uma cruz celta, né? Que é um símbolo dos nacional-socialistas e tal. Aí chegou um cara lá, um cara já que devia ter uns 40 anos, um cara de barba branca quase já. Chegou lá pra mim e falou: e essa cruz celta aí, mano? Você é white? Falou assim pra mim, né? Eu falei: não, eu só curto algum som, algumas bandas, não sei o que, mas você não tá no Brasil, cara? Você não é brasileiro? Aí eu falei: eu sou brasileiro, mas eu curto essas coisas e tal. O cara ficou puto porque ele era nacionalista ao Brasil, vendo que eu tava pagando pau pra movimento europeu e tal. Aí o cara me deu um murro na boca, cara. Me deu um murro assim na boca. Eu até fui pra trás, assim, era no último andar, se não me engano, da galeria. E tinha aquela... A galeria, ela tem no meio aquele vão, né? Que fica aquele parapeito, assim. E eu fui pra trás e quase caí de lá de cima. Se eu tivesse caído lá de cima, eu tava ferrado, lá no quarto andar e tal. E aí eu fui pra trás, e aí na hora que isso aconteceu, um segurança chegou, separou a gente e tal, e falou assim: vai embora, não sei o que e tal. Aí eu fui embora, e eu fiquei com o lábio inchado, cara. Eu fiquei com uma bola no lábio, assim, cara, me deu um murro mesmo. E meu dente ficou até meio mole, assim, mas depois ficou normal. E eu fiquei com o lábio inchado, né? E eu morava com meus pais ainda, e minha mãe, né? O que é esse lábio inchado aí? Você tava brigando, né? Aí eu fiquei meio assim, eu falei: não, eu tava mordendo uma carne no garfo e acabei mordendo meu lábio. As ideias, né? Aí ela falou: tá, até parece que acreditava, né? E, pô, meus pais sofreram nessa época, cara. Porque a minha mãe encontrava soco inglês, né? Ela ia pegar gaveta de meia minha, assim, embaixo das meias tinha soco inglês, sabe? Eu tinha os livros da editora Revisão, eu lia esses livros e acreditava, né, cara? E aí, tipo assim, cara, uma coisa assim que até... eu não concordo com o que tá nos livros, não concordo hoje com nenhum tipo de ideologia. Hoje eu me considero um cara cético, né? Para quase todo tipo de ideologia. Mas uma coisa que faz a gente pensar mesmo é esse discurso de liberdade de expressão, né, cara? Porque naquela época, embora o que tivesse escrito naqueles livros lá fosse totalmente nefasto, totalmente horrível, né? Eu lia livros como se eu fosse um criminoso.
Né? Quando eu comprava um livro daquele e lia aquele livro na minha casa, era como se eu estivesse indo na biqueira comprar droga e fazendo alguma coisa de errado. Né? Então, assim, faz a gente pensar mesmo assim, pô, que espécie de liberdade de expressão é essa? Eu não tô falando que a gente tem que legalizar partidos nazistas, mas eu tava consumindo literatura, cara. Que espécie de liberdade de expressão é essa que você consumir literatura, você tem que fazer de uma forma escondida, como se você estivesse sendo um bandido, cara. Eu não era um bandido. Eu era um jovem que tinha curiosidade. E na escola, meus professores, depois na faculdade eu sentia a mesma coisa, embora na faculdade já não fosse mais. Era, ao invés de promover a inquietude do jovem para fazer o cara crescer intelectualmente, porque o jovem é uma inquietude do jovem, né? Mas o problema não é que essa mensagem pode ser tão sedutora, porque toda a teoria da conspiração é muito sedutora, né? Então, aquele negócio de eu tô lendo um negócio aqui que o mundo inteiro não sabe, eu tô descobrindo a verdade. Aí tu seduz com esses discursos o cara e aí ele começa a agir no mundo. E daqui a pouco... Esse é o argumento, né? Que diz que... Por que tem que proibir esse tipo de discurso, né? Porque vai seduzir o cara, daqui a pouco ele tá num grupo, daqui a pouco ele se organiza, daqui a pouco ele é eleito, daqui a pouco acontece tudo de novo, né? Sim, mas aí eu também penso assim que... É um tiro inicial de uma vida de inquietude intelectual. É um tiro inicial de uma curiosidade. Se o cara ele já é voltado para pro mal, né? Se ele já é um cara da pá virada, vamos dizer assim, ele vai ser assim com qualquer coisa. Seja se ele lê um livro do, sei lá, nacional socialista, ou seja, se ele, sei lá, entrar num grupo de tráfico de droga, ou qualquer coisa assim. Ele já tem uma predisposição para isso. A questão que eu falo eu não acho que deveria, em termos de literatura e arte, eu não estou falando de uma organização que vai concorrer a eleições, que foi a fala infeliz lá do Monark, que infelizmente ele se expressou mal. Eu não concordo com isso. Mas em termos de literatura, eu não sou contra você proibir, por exemplo, o Mein Kampf, os livros do Rosenberg, Alfred Rosenberg, porque assim... Hoje, eu, enquanto um cara da sociologia, eu leio para isso até como um valor histórico, vejo como um valor histórico, mas eu não levo isso a sério, né? Mas até para eu não levar isso a sério, eu acho que, inclusive, você tem que conversar sobre isso. É um tabu que tem que ser conversado, ao invés de ser banido e proibido. É igual a Margaret Mead, ela falava, quando ela veio pro Brasil, que deveriam, por exemplo, legalizar a maconha. Porque ela falava que talvez se fosse melhorar muito o problema do início do vício de drogas entre jovens e tudo e tal. É um assunto muito complexo. Mas tudo aquilo que você já chega impondo um monte de entraves, ele é complicado.